Um caçador foi encontrado morto, assassinado com sua própria arma. Uma fazenda abandonada à decadência, sua família tendo encontrado o mesmo destino. Mas sem um motivo claro para realizar tal ato macabro, quem poderia ser o assassino? Em uma nota totalmente não relacionada, no setor de pesquisa 71, reside o SCP-1793, um pequeno e adoravelmente peludo macho de orictólogos concúlios, ou, em termos leigos, coelho europeu. Rodeado por vários gravímetros e guardado em uma cela para mamíferos, a alta segurança para o SCP-1793 pode parecer excessiva, dado que nada no coelho parece anormal. Mas o SCP-1793 não é um coelho comum. Aparentemente, nada parece particularmente notável na criatura. Acredita-se que o SCP-1793, com cerca de 9 anos, envelhece como qualquer coelho normal. Mas devido a um infeliz defeito estrutural do coração, conhecido como estenose pulmonar, e para prevenir qualquer falha significativa de contenção, o SCP-1793 foi designado a seu próprio veterinário. Junto com uma seleção de vegetais frescos variados, o SCP-1793 é fornecido com uma mistura de coelho aprovada por veterinários devido à sua condição, bem como a suplementação médica e nutricional adequada de que precisa para se manter saudável, ou pelo menos o mais saudável possível. Observando o SCP-1793 por algum tempo, seus atributos não naturais começam a se manifestar. O SCP-1793, embora inofensivo, pode manifestar objetos materiais à vontade por meio de anomalias espaciais. Ainda não se distinguiu um padrão nos objetos criados, mas até agora, a equipe do local testemunhou o coelho criar uma grande variedade de itens, desde alimentos até dispositivos eletrônicos, artefatos culturais e cenouras. Porque Dan, é claro. Os itens feitos pelo talentoso SCP-1793, apesar de parecerem normais, não são totalmente comuns. Semelhante a como o SCP-1793 se apresenta de uma maneira inexpressiva, disse que os objetos manifestados pelo pequeno coelho fofinho emitem radiação Trenkov durante a produção, encontrada na faixa de luz visível roxo-azul. No entanto, as anomalias espaciais, como o SCP-1793 cria, contêm a mesma massa gravitacional que os itens que parecem imitar, e finalmente foram concluídas como não prejudiciais. Por exemplo, se o coelho quiser gerar uma pastinaga, a pastinaga manifestada tem o mesmo peso que uma pastinaga real, cultivada por agricultores reais e não por um coelho cosmicamente talentoso. Itens diferentes têm tempos de processamento diferentes. Leva-se cerca de 15 minutos para produzir dispositivos elétricos ou mecânicos gerados por coelhos, enquanto alimentos como beterraba, nabo sueco ou um cheeseburger levam aproximadamente 30 minutos. Curiosamente, imitações de itens culturais podem ser geradas quase instantaneamente. Pena que o tempo de espera para o cheeseburger é longo, eu realmente queria um. Todos os itens manifestados parecem estar em perfeito estado e funcionando, e na maioria das vezes, se não todas, cada item produzido se inclina para o lado recreativo das coisas, esteticamente agradável, embora não seja inerentemente necessário. É legal ter uma cópia da Mona Lisa, mas meio que atrapalha o estilo da instalação. O SCP-1793 pode, se tiver a chance, manipular objetos próximos sem interagir fisicamente com eles. Até agora, as mudanças em itens existentes foram mínimas e inofensivas, tais como a troca de um rótulo de lata para limão-lima em vez de cola, ou adicionar uma tecla extra a um computador. Dada a constante geração de criações na cela do SCP-1793, a equipe de observação permitiu que o coelho mantivesse alguns itens selecionados, desde que pequenos o suficiente para acomodação na sala. Os demais itens devem ser removidos da cela e guardados para análise posterior. O SCP-1793, sem surpresa, escolhe alimentos populares. Quando faminto e atrasado para a alimentação, o SCP-1793 produzirá seu lanche preferido, um vegetal, para saciar a fome. Apesar da aparência normal, os alimentos feitos pelo coelho são menos nutritivos do que aparentam. Após uma inspeção científica detalhada, os alimentos produzidos pelo SCP-1793, incluindo vegetais, frutas e biscoitos ocasionais, apresentam maior teor de fibras do que suas versões selvagens. Mesmo sem comprovação, como o SCP-1793 continua recebendo comida real na instalação, concluiu-se que, se deixado por conta própria, o coelho não se alimentaria de suas próprias manifestações de comida. O SCP-1793, ocupante do setor de pesquisa 71 há muito tempo, nunca gerou verdadeira preocupação.
Muitos produtos do SCP-1793 se tornaram formas de entretenimento, como uma televisão sem controle, que ficou presa num canal divertido de game show. O SCP-1793 produziu até almôndegas suecas, perfumando o setor, ainda que sua relação com o pessoal infinito do SCP-3008 IKEA seja incerta. Membros da instalação responsáveis pelo SCP-1793 se apegaram ao coelho, apreciando seu comportamento pacífico e carinhoso. Embora de longe, o veterinário pessoal do SCP-1793 também aprovou seu comportamento dócil e ficou profundamente triste com o fato de que, devido ao seu distúrbio cardíaco pulmonar, seu tempo na Terra é limitado, e ele pode não viver por muito mais tempo. A presença da criatura deixou muitos membros do pessoal alegres, ou mais apropriadamente, e neste caso particular, felizes. No entanto, em 27 de fevereiro de 1996, foi necessário um adendo, devido ao comportamento alarmante do SCP-1793. Em uma manhã não específica, uma enxurrada de itens nunca antes vistos apareceu em todo o setor de pesquisa, 71 em salas, em cadeiras, em prateleiras e nas paredes. Discussões com a equipe confirmaram que nenhum humano poderia ser responsável pelo repentino excesso de decoração no setor, uma vez que a quantidade era grande demais para ser introduzida sorrateiramente por uma única pessoa. Com abril a meses de distância, definitivamente não era uma brincadeira de 1º de abril. Após cuidadosa análise e revisão de câmeras de segurança, todas as evidências apontavam para um único culpado incontestável: o SCP-1793. Segue a lista de itens produzidos no setor de pesquisa 71. Era um conjunto de 3 tanques, FV-4034 Challenger, com 2 faltando várias partes, como o canhão principal e mecanismos de disparo. Os tanques estavam inoperantes, algo peculiar, pois as manifestações anteriores do SCP-1793 eram funcionais, e também desprovidos de sua armadura. Ao inspecionar o cano principal, descobriu-se uma inscrição: desativado intencionalmente pelo Conselho Gillespie, 445 para não distribuição de armas. A segunda onda de itens manifestados pelo SCP-1793 foram 82 cópias em tamanho real de Nighthawks, de Edward Hopper, uma pintura do século XX frequentemente descrita como assustadora devido à natureza isolada da obra. No meio da noite, cercado por uma cidade deserta dos Estados Unidos, Nighthawks retrata 4 sujeitos solitários, se reunindo em um bar iluminado fluorescentemente. O tema da obra também não é particularmente alegre, investigando a paranoia em Nova York após o ataque a Pearl Harbor em 1941. Porque o SCP-1793 gerou não uma, mas 82 cópias da obra, ainda é desconhecido. O único outro item produzido pelo SCP-1793 no incidente de 1996, considerado o mais estranho, foi uma simples batata King Edward. Pesquisadores aterrorizados percorreram os corredores do setor de pesquisa 71. Nenhum item manifestado parecia ter qualquer relação um com o outro, e a equipe lutava para entender a enorme coleção que os cercava. Preocupados, os pesquisadores visitaram a cela do SCP-1793 e revisaram os gravímetros de contenção. Após inspeção, descobriu-se uma enorme anomalia espacial na cela do SCP-1793, a maior já registrada. Com aproximadamente 100 mil kg ou 220 mil libras, essa massa gravitacional construída pelo SCP-1793 ainda não foi superada, e esperamos que nunca seja. O SCP-1793 permaneceu inativo e imóvel em sua cela de contenção. Com os olhos bem abertos, consciente mas imóvel, e em um estado presumido de extrema concentração, o veterinário pessoal do coelho temia que, devido a tais proezas de manifestação intensa, o coração pudesse estar em risco de falha. Mas tudo logo acabaria, pois o estado catatônico do SCP-1793 finalmente terminou após impressionantes 47 horas consecutivas, e, no processo, foi manifestada uma única folha de papel áspero para comprovar isso. O que estava no papel, no entanto, revelou algo surpreendentemente fora do caráter para o coelho outrora inofensivo. Não muito tempo atrás, em uma fazenda isolada perto de Whitby, no Reino Unido, vivia um fazendeiro e sua família em uma terra rica em vegetação, solo fértil e, mais importante, muitos coelhos. Fazendeiro durante o dia e caçador à noite, o homem do campo frequentemente brandia sua espingarda e saía para uma excursão noturna, em busca de um coelho bem adequado para alimentar sua família.
O homem era bom no que fazia, e era temido pela vida na floresta, trazendo de volta vários coelhos todas as noites, suficientes para preparar um jantar adequado. Mas desta vez, parecia que a floresta tinha tido o suficiente. O jantar familiar ocorreu como usual, com a espingarda do fazendeiro orgulhosamente exposta na parede. Pairando sobre a mesa era sua posse mais preciosa, verdadeiramente única, ou pelo menos, era, até que ele ouviu um som de batida na entrada da casa. Tão tarde, o caçador abriu a porta cautelosamente e foi recebido não por um visitante amigável, mas pelo cano de sua espingarda. O fazendeiro, ao verificar sua parede e perceber que a arma acima da mesa jamais foi movida, ficou perplexo ao ponto de não mais conseguir pensar. Num surto de raiva, o agressor assassinou o caçador. Logo, sua família encontraria o mesmo destino sinistro. As autoridades foram chamadas ao local devido aos tiros altos, mas, para desgosto de todos, não foi encontrado nenhum suspeito. Após uma varredura na fazenda, e devido à natureza estranha da situação, membros da Força-Tarefa Móvel da Fundação foram chamados para investigar a área. Ao inspecionar, a única anomalia notável era uma duplicata exata da arma do caçador, a mesma que pendia sobre a mesa de jantar, até mesmo com as marcas e arranhões no cano. Mas pouco depois dessa revelação, outra estranheza foi descoberta. Um coelho parado sem fazer nada, encontrado não muito longe da fazenda, usando uma coleira com um farol de rádio de baixa potência acoplado. Não muito certos da correlação entre a criatura e os eventos que ocorreram na casa, a Força-Tarefa Móvel foi rápida em levá-lo, preferindo não correr nenhum risco. Ele permanece detido na fundação até hoje. Por um longo e desconfortável período, o assassinato na fazenda não passava de insolúvel. Sem impressões digitais, motivo discernível ou qualquer outra evidência incriminatória deixada na cena. Por ser encontrado muito próximo dos assassinatos, existiam teorias do envolvimento do SCP-1793 no caso, mas nada se confirmou. Contudo, após o incidente de 1996, no setor de pesquisa 71, as dúvidas sobre o envolvimento do Coelho Feliz estavam a ponto de mudar. Durante suas 47 horas de profunda concentração, o SCP-1793 conjurou o mencionado pedaço de papel rústico, detalhando os eventos que ocorreram na fazenda naquela noite macabra. A carta diz o seguinte: peço desculpas pela confusão. É difícil se concentrar. Também é difícil escrever. Eu sou um coelho, você vê. Entre os 3 tanques, uma batata e 82 cópias de Nighthawks penduradas nas paredes do setor, os pesquisadores continuaram lendo, perplexos. Nunca imaginei que, entre suas várias habilidades, o coelho pudesse se comunicar por escrito. Sinto muito pelo agricultor. Família por família, pensei na época. Vendo ele comer minha esposa e filho, você pode entender. Após a confusão, encontrei um homem. Bem, ele não era humano, as 3 cabeças entregaram isso. Ele me deu os meios para viver meus dias minguantes em conforto, antes que meu coração fraco cedesse. Ele me disse que encontraria guardiões adequados para cuidar de mim enquanto eu morro. Não sei se o criminoso deve escolher sua punição, mas pelo que me disseram, esta é a prisão mais agradável para aqueles como eu. Se você o ver algum dia, diga a ele que eu agradeço, antes de trancá-lo. No final da página, havia mais uma frase. Ah, obrigado pelas cenouras. Eles nunca acertam isso. Após anos, uma confissão ocorreu. Acredite, foi por um coelho. Enfurecido com o massacre de sua família, o coelho buscou vingança. Agora, o assassinato na fazenda poderia ser esquecido tão rápido quanto ocorreu, ao menos na ultra-secreta fundação. Embora por anos ele tenha feito o pessoal sorrir, o coelho feliz não era tão feliz assim. Consciente de sua condição cardíaca e destino próximo, o SCP-1793 optou por ser capturado por seu crime, preferindo passar seus últimos dias na fundação, ao invés de vagar pelas florestas solitárias onde vivia com sua família. Desconhecido pelas autoridades, o culpado se entregou desde o início, e a verdade estava bem debaixo de seus narizes. E agora, pelo menos na forma escrita. O SCP-1793 ainda está no setor de pesquisa 71. Não houve relato de outro incidente similar ao de 1996, porém muitos da equipe preferem não recordar os detalhes, já que remover a grande quantidade de itens manifestados pelo SCP-1793 do prédio foi provavelmente um pesadelo tedioso. Exceto pela batata, é claro. Felizmente para a equipe do setor de pesquisa 71, o comportamento do SCP-1793 permanece estável e pacífico, embora um pouco inconveniente às vezes, principalmente devido à sua conjuração de coisas fora de sua cela. Itens manifestados retornaram ao normal. Mini celulares, raízes vegetais,
porta-retratos, aparelhos de ginástica, sem mais cheeseburgers, mas talvez um dia. Os tempos de manifestação têm permanecido estáveis desde a primeira documentação, e o coelho não exibe agressão ou intenção de prejudicar quem encontra. Por causa do incidente de 1996 e da confissão dos homicídios na fazenda, o SCP-1793 foi classificado como Euclides. O veterinário pessoal do SCP-1793 presume que o SCP-1793 não tem muito tempo de vida restante. Sua condição cardíaca piora diariamente, mas seus últimos momentos serão confortáveis, aconchegantes e com cenouras, atrás das paredes de contenção. É incerto se o SCP-1793 ainda se sente culpado pelo crime que cometeu, já que não foram conjuradas novas cartas e todas as tentativas de comunicação escrita foram infrutíferas. No entanto, parece estar satisfeito com sua escolha de encarceramento. A Fundação SCP ainda precisa localizar a anomalia tricéfala descrita pelo coelho em sua confissão, que levou o SCP-1793 a se entregar para a detenção. A equipe está perplexa que a criatura não documentada esteja ciente da existência da Fundação, e até agora, considerou esse nível de consciência como uma ameaça potencial. O local desta criatura é incerto, mas a equipe está trabalhando para encontrá-la, iniciando a busca na fazenda onde supostamente se deparou com o SCP-1793 pela primeira vez. Um coelho feliz ou aparentemente. O tempo restante do SCP-1793 na Terra é, em última instância, determinado por seu coração em declínio. Porque ele simplesmente não manifesta um novo para si mesmo é, por enquanto, não contado. Confira a explicação do professor SCP Ken Peitos Crow e as ações do SCP-5029, Josie, a meia gata.